Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao vídeo de Imagens-Cast dessa quinta-feira. Quem fala aqui é o Manu e mais um vídeo maravilhoso sem a presença do senhor Caio Maranhão Maia, que volta amanhã. Aliás, amanhã essa entrevista que a gente gravou com Daniel Matos, irmão do maestro. Então, anotem aí em suas agendas para que vocês não percam. Amanhã, 5 da tarde, entrevista com o Dani Matos. Conversamos bastante sobre a vida, a carreira dele, consequentemente sobre a história dele com o seu irmão, o maestro André Matos. Ficou muito bacana, entrevista maravilhosa, um bate-papo maravilhoso. O Dani é um cara maravilhoso, então tenho certeza que vocês vão gostar muito, assim, vai ser muito legal. Hoje eu vou fazer uma resenha do Temple of Shadows, ou do Templo das Sombras, a versão animada, livro lançado pela Estética Torta, quem eu agradeço de antemão, principalmente o Clóvis Roman, que foi quem fez esse contato todo conosco e nos enviou os livros. Então, um abraço aí para o Clóvis. Inclusive, nos enviaram também o livro do Vera Cruz. Eu comecei a ler o livro, mas é um livro muito grande. Então, vai demorar um tempinho até eu fazer uma resenha desse. Mas eu vou deixar o link da Estética Torta aqui na descrição, para que vocês acessem o site e deem uma conferida lá no material que eles comercializam, bem bacana. Muito obrigado ao pessoal da Estética Torta. Deve sair mais uma resenha em breve. E se a gente tiver o privilégio de receber mais livros, mais resenhas virão. Hoje a gente vai falar sobre o Templo das Sombras. Antes da gente falar sobre o Templo das Sombras, eu vou pedir para você se inscrever no canal, ativar as notificações, deixar o like, que é muito importante. Nos seguir nas redes sociais, quem quiser e puder contribuir com o nosso trabalho via Pix. E como eu já falei da entrevista de amanhã, bora pro vídeo. Eu vou fazer uma crítica bem sincerona. Eu vou falar sobre o que eu gostei e sobre o que eu não gostei a respeito desse livro. Então, aviso, esse vídeo vai conter alguns spoilers. Alguns pequenos spoilers. Eu não vou ficar falando sobre página por página, mas eu vou, principalmente nos pontos negativos, eu vou citar alguns pontos da história. E aí não tem como fugir de spoiler. Mas principalmente para o fã que já escutou o Temple of Shadows e já conhece a história do álbum, né, acho que não tem nada demais ficar sabendo de detalhes da história do livro, que é uma animação da história do disco. Bom, começando pelos pontos positivos, que, assim, o produto em si ele é muito caprichado, né? Ele é muito bem feito. A capa dura, os detalhes gráficos, os desenhos. E se você for para a animação em si, tem umas animações aqui espetaculares que mostram um trabalho assim muito feito com muito cuidado, assim, em termos de, dá para ver aqui, ó, as sombras das pessoas, as expressões de cada uma das pessoas, a maneira como eles trabalharam as cores, o sangue. E é um trabalho que artisticamente, em termos do desenho, do traço, é um negócio maravilhoso. O trabalho de arte ficou por conta do Alê Santos, e o roteiro é do Felipe Castilho e do Rafael Bittencourt, que também é responsável pelo conceito, uma vez que ele já fez o conceito lá em 2004. Então, eu acho que o principal ponto positivo a respeito desse livro é o capricho no produto, assim, no material físico. Você tem uma capa dura muito, muito interessante, bem imponente, assim, né? E o trabalho gráfico é realmente lindo, lindo mesmo. Os desenhos são muito bonitos de todas as páginas. Em todas as páginas você tem desenhos muito bonitos. E depois que você termina a história, você ainda tem... Deixa eu mostrar aqui para vocês. A construção do templo. Você tem relatos do próprio Rafael Bittencourt mostrando desde a infância dele, a formação do Angra, ele contando como é que surgiu o contexto do Temple of Shadows, a graphic novel, e tem depoimentos de todo mundo que participou desse projeto. Tem o conceito de arte do Alê Santos meio que explicado aqui. Aí eles vão mostrando
a formação de cada um dos personagens, como é que eles chegaram na formação de cada um. Então, é um trabalho muito cuidadoso do ponto de vista artístico. O Alessandro está de parabéns. Aí no final ainda tem depoimentos do próprio Rafael Bittencourt, do Felipe Castilho, do Ale Santos. Dá para ver. Então tem bastante coisa para a gente ver e ler. E nisso o trabalho é muito bem caprichado, assim. Foi feito com muito cuidado e com muito capricho. A minha crítica ao Templo das Sombras vai para o roteiro. Vai para a história. E eu vou citar 2 pontos para não me estender muito. Eu já fiz uma crítica bem sincerona para o próprio Rafael. E que ele aceitou numa boa e falou, não, vai lá e fala isso mesmo quando você for fazer o teu vídeo. Quero essa crítica sincera. Então, parabéns pro Rafa por isso, por aceitar a minha crítica sincerona. Mas eu vou citar 2 pontos aqui, cruciais, que eu acho cruciais. De história, a gente tem, são acho que 35 páginas. 35 páginas para contar a história do Templo das Sombras. Que, enfim, eu não acho que seja muito, acho que devia ter mais, mas não sou eu quem estou bancando a criação, né, a produção dessa graphic novel, que eu acredito que não seja um negócio barato de se fazer. Mas, enfim, de qualquer jeito, eu tenho outras críticas críticas menores sobre aspectos menos relevantes, então eu vou falar das 2 principais. Dessas 35 páginas, tem em um determinado momento, e aqui começam os spoilers, tá, gente? Se vocês não quiserem saber, não assistam o vídeo. Em determinado momento da história, é retratada a parte na qual a fortaleza de Xerigordo é invadida. Quem conhece a história do Temple of Shadows conhece essa parte. E aí é apresentado um personagem, que é o Sultão Kilij Asla I, um homem descrito como um homem impiedoso, sem escrúpulos e oportunista. E aí, uma, 2, 3 páginas. O livro gasta 3 páginas para apresentar ele, contar a história dele, e aí mostra como ele chegou ao poder e tudo mais. E mostra ele ordenando o ataque da fortaleza. Então, quando ele é apresentado, você pensa, cara, esse cara deve ser o vilão da história, né? Porque, porra, gastam 3 páginas para introduzir o cara. E, tipo, ele não aparece mais na história. Ele só aparece nesse momento, na invasão da fortaleza de Xerigordo, e some. Saca? Um livro que tem 35 páginas de desenho, e quase 10% das páginas é para apresentar um personagem irrelevante, que não tem impacto nenhum no resto da história. Eu não precisava apresentar esse cara. Eu sei que esse sultão, ele existiu na vida real. Então talvez tenha sido feito para fazer alguma conexão com os fatos, né? Mas mesmo assim, eu acho que foi um erro. E para uma história que é contada em 35 páginas, você gastar esse número de páginas para retratar um personagem que, não aparece mais no resto da história, e 2, quando é irrelevante para o todo da história, para mim é um erro. Vamos lá. Aí a história passa, na sequência, ele já é... Novamente, eu vou contar um spoiler que todo mundo que ouviu o Temple of Shadows e conhece o conceito sabe do que eu estou falando. Ele é ferido, e aqui mostra como ele é ferido de uma maneira bem legal, que não é tão bem retratado no disco, mas aqui mostra. E, bom, ele é socorrido por uma família muçulmana, e aí ele casa com uma mulher e tem filhos. A minha crítica a isso
é o relacionamento do Caçador de Sombras com a esposa dele, cara, não tem um diálogo entre os dois. Não tem nenhum diálogo. Eu até tô lendo aqui de novo para me certificar disso. Não existe um diálogo. Em uma página ele está sendo carregado. Aí na página seguinte ele acorda. Aí na outra ele já está andando com uma mulher. Mostra uma passagem de tempo. Só que ele não troca palavras com ela, não fala com ela. E na outra ele já está se casando com ela. Então, eu acho que isso foi feito muito rápido. Não foi criado um laço. Na sequência mostra já ele com eles tendo filho. E, tipo, 2 páginas depois, mostra os Cavaleiros Cruzados invadindo a terra deles, dos muçulmanos, e matando a família dele. Tem até uma animação lindíssima aqui, que mostra ele com a família nos braços, a família que havia sido assassinada, que acabou de ser assassinada pelos Cruzados. Mas, cara, assim, não mostra um diálogo dele com a esposa, não mostra um diálogo dele com os filhos. Então, você não consegue criar um certo gosto por esses personagens, sabe? De forma que quando eles são assassinados, você não sente, você não fica triste. Eu achei isso aqui bem mal feito, para ser sincero. Podia ser muito mais caprichado, sabe? Talvez se você tivesse anulado as páginas daquele sultão e tivesse acrescentado essas 3 páginas com um diálogo ou 2 diálogos com a esposa e mais, sei lá, algumas animações dele brincando com os filhos e vendo os filhos crescer e tudo mais, seria muito mais interessante e faria muito mais sentido para a história, porque, caramba, ele perde a família. Então, a construção da família dele, de quando ele é socorrido pelos muçulmanos até quando ele já conhece a mulher, casa com ela e tem filhos, são 2 páginas, assim, um negócio muito rápido, e na sequência os Cruzados já invadem e já matam a família dele, e você não meio que sente assim, você vê que é muito apressado isso, muito apressado. Então eu falei desses 2 pontos, para não me estender muito, que eu tenho uma ou outra crítica de pormenores que, enfim, eu não acho que são tão relevantes, mas as 2 principais são essas. Eu achei que pecou um pouquinho aí no aspecto do roteiro. Então, eu não fiz um review nem enaltecendo muito, nem criticando muito. Eu apontei aspectos positivos e aspectos negativos. Novamente, eu agradeço bastante o pessoal da Estética Torta, principalmente na figura do Clóvis Roman, que foi quem fez esse contato conosco. Então, um agradecimento ao Clóvis, um abraço, e para o pessoal da Estética Torta. Não deixem de acessar o site da Estética Torta para conferir o trabalho que eles têm feito. E é isso. Aguardem os próximos vídeos, se inscrevam no canal, ativem as notificações, deixem um like, que é muito importante, nos sigam nas redes sociais, quem quiser poder contribuir com o nosso trampo via Pix. Amanhã, 5 da tarde, tem entrevista com o Daniel Matos, o irmão do maestro. Tá muito bacana, tá muito legal, vocês não podem perder, tá sensacional. E aguardem as próximas entrevistas. Beleza? E os próximos vídeos com o Caio. Falou. Principalmente o Clóvis Roman, que foi quem fez esse contato todo conosco e nos enviou os livros. Então, um abraço aí para o Clóvis.